E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, trago boas notícias. A campanha do Lula está desestabilizada e eu vou te provar isso ao longo do vídeo de hoje. Quero começar falando sobre as fake news que eles inventaram contra Bolsonaro ao longo do dia de ontem. Foi uma coisa assim, sem nenhum cabimento, eles passaram de todos os limites e isso diz muito, né? Fica aquele cheiro de desespero no ar. E eu quero comentar o que aconteceu, mostrar pra vocês alguns prints, falar sobre questões judiciais, inclusive a campanha de Bolsonaro aí finalmente tá começando a acionar algumas pessoas na justiça. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico. Aí depois a gente realmente começa a analisar algumas notícias que saíram ao longo do dia de ontem, que você vê o que a imprensa está falando, inclusive sobre alguns monitoramentos que a campanha do Lula já está fazendo, algumas regiões que o Lula já desistiu, porque sabe que não tem nenhuma chance de conseguir votos contra Bolsonaro, algumas pressões que o Lula está tentando colocar na própria esquerda para tentar reduzir a abstenção, uma turma aí tentando ver se empurra para ver se a Janja consegue, sabe, competir com a Michelle em algumas agendas que estão acontecendo, a turma do Lula ligada aí à área religiosa também chorando, a Globo tentando aí falar, meu Deus, o que é que tá acontecendo e muito mais. Tem muita coisa pra gente comentar sobre isso, falar também sobre apoios, ver o tipo de apoio que o Bolsonaro tá recebendo, que o Lula tá recebendo, e aí que você entende, né, o porquê desse desespero como um todo. E por fim, também quero comentar com vocês sobre algumas notícias que, diante dessa confusão toda de redes sociais, passaram desapercebidas. Tem algumas coisas aí que dizem respeito a um possível governo Lula, caso ele chegue ao poder, inclusive que envolvem militares. Isso é uma matéria bem preocupante na Folha de São Paulo. Também tem algumas outras informações extras, algumas coisas que estão acontecendo e eu quero comentar com vocês. Só tem 3 temas, mas acredite, cada um deles tem muita coisa pra gente comentar e vamos começar sobre as mentiras. Pessoal, a coisa está tão absurda, mas tão absurda, que não basta apenas, né, os influenciadores, a turminha da esquerda tradicional, os políticos de esquerda compartilharem. A própria imprensa, né, a grande mídia brasileira, fez algumas postagenzinhas sem a menor vergonha para tentar vender a ideia que, meu Deus, Bolsonaro é a pior pessoa do mundo. Não sei se vocês acompanharam, mas o que aconteceu foi o seguinte, vou explicar bem de forma muito resumida. Na sexta-feira de manhã, Bolsonaro participou de um podcast com a turma aí do futebol e ele explicou uma coisa que aconteceu, uma agenda dele no passado. Ele saiu para andar de moto e aí ele se encontrou com os venezuelanos e ele relatou algumas coisas durante o podcast. E aí ele utilizou uma expressão que seria pintar o clima, mas que não tem nada a ver com clima de namoro, etc. Só que aí o pessoal tentou associar Bolsonaro, as crianças, isso, aquilo, outro e criar o maior furdunço. E, obviamente, vocês sabem que não tem nada disso. O pessoal, inclusive, resgatou o vídeo original, que, inclusive, foi transmitido ao vivo pela CNN na época. Mas adianta? Não. A imprensa brasileira, ela não tem nenhuma preocupação com a verdade. A única preocupação deles hoje é eleger o Lula. Aí você vê o seguinte, lá vem o Globo. Pintou um clima. Internautas repercutem fala de Bolsonaro sobre meninas venezuelanas em Brasília. Vem o Estadão. Em podcast, Bolsonaro conta que pintou um clima com garotas venezuelanas de 15 anos. Veja o vídeo. Aí vem a Folha de São Paulo. Hashtag. Fala de Bolsonaro de que pintou o clima com meninas de 14 e 15 anos causa revolta nas redes. Nenhum dos veículos tentou trazer a verdade. Neste momento, onde estamos diante do pleito eleitoral, a nossa democracia em jogo por conta da desinformação. E qual foi o papel da grande imprensa? Contribuir para tudo isso, que é para ver se eles conseguem ajudar o Lula. Por aí você vê o grau de desespero. A Elisa fala que a esquerda é imunda e capaz de qualquer sujeira, isso todo mundo já sabe. Agora, assistir calada o papel desonesto que grande parte da imprensa brasileira vem exercendo no Brasil é impossível. Ela marca Estadão, Globo, Folha. O que Jair Bolsonaro quis dizer? Né? Vocês deveriam explicar. E depois ela coloca lá o vídeo também. Mas vamos continuar. Aí veja como são as coisas. Só para vocês sentirem o tipo de postagem que a turma da esquerda estava fazendo. Essa daqui foi uma das menos, assim, das mais leves, mas das mais leves. Vem o Thiago Amparo aí, né, verificadinho. Inclusive ele faz esse tweet dele. Olha aqui embaixo, ó. De Manhattan, rapaz. O cara tava em Manhattan, Nova York, falando, ó, o presidente Bolsonaro disse que pintou um clima entre ele, blá, 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 entre ele e umas meninas. Não sei se foi bem assim, mas enfim. Pergunta, cristãos,
Você quer reeleger um presidente que sexualiza crianças? Mas desde quando Bolsonaro fez isso? Desde quando Bolsonaro fez isso? Eu acho que ele tá distorcendo e muito. Mas acredita, essa postagem ainda foi leve. Você vê aqui, ó, olha o Oscar Filho. Aqui me perdoa, esse aqui eu não vou ler. Você pode dar pause, você pode dar uma olhada aqui e você mesmo lê. Porque são coisas assim que não dá pra falar, não dá nem pra ler o que tá falando, né? Você vê, inclusive, olha esse final aqui, né? Ele fala que seria uma casa que algumas pessoas frequentam aí da luz vermelha infantil. Olha o absurdo. Esse aqui eu me recuso até a ler. Aí vem a Márcia Tiburi. O atual presidente falou sobre meninas venezuelanas como um... Isso aqui é crime, viu? Isso aqui é crime. Eu acho que essa daqui também é crime. O que o Oscar Filho tá falando e a Márcia Tiburi também, viu? Deixa assim aberto para, inclusive, um processo criminal. Em vez de combater, ele é usuário. Então você vê que, para não deixar nada em aberto, a Márcia Tiburi afirma categoricamente. Ele, participa ativamente. A Márcia Tiburi, ao longo do dia de ontem, também falou: ele fechará as igrejas e as universidades. Você não tá com aquele cheirinho de desespero? São coisas, pessoal, que eu vi ao longo do dia de ontem muita gente assim chateada, falou assim: meu Deus, o que tá acontecendo? A chateação da turma da direita ao longo do dia de ontem, pelo que eu senti, era muito mais com a falta de ação perante os absurdos do que o que a turma realmente tá falando, que a gente sabe que não tem nem pé nem cabeça. Esse tipo de narrativa, ela não cola. Não cola porque, assim, ela tá além do aceitável, sabe? O cara fala assim: cara, isso aqui é tão maluquice que me perdoa, cara. Eu sei que tu tá tentando aí, tu tá militando pro Lula, mas isso é muito estranho pra eu conseguir acreditar em você. E a coisa chega num ponto, tava tão absurdo, que o próprio Bolsonaro resolveu fazer uma live. A live começou aqui em torno de 00:43. Já era mais de meia-noite quando o Bolsonaro abriu uma live. Extremamente cansado, mas falou por uns 10 minutos. A Elisa recortou aqui um pedaço. Vamos ver aqui um pedacinho. 2 minutinhos do presidente, que ele explica rapidamente o que estava rolando. Vale tudo pelo poder, pelo PT. Mentira é o de menos. Vale a calúnia, a distorção de fatos. Transmitir, transparecer, recortar peças, como se o atual presidente da República tivesse interesse com aquelas crianças, idade da minha filha, basicamente. Repito, fiz uma live de dentro da casa das meninas que estavam se arrumando num sábado de manhã, em plena Covid. Não iriam para festinhas, iriam para onde? Deixei claro que a conclusão cabia a cada um que estivesse me vendo naquela live. A live botamos para rodar, para vocês verem o que aconteceu. E não o que o PT quer insinuar, transparecer para a população brasileira. Realmente é indignante. É para ficar indignado o que aconteceu. Mexendo com a inocência das nossas crianças. Logo esse partido que quer ideologia de gênero, que quer o banheiro unissex para nossos filhos em sala de aula. Não tem compromisso nenhum com a família. Quer o aborto. Quer legalizar as drogas. Esse partido que agora vem dar uma de moralista me acusando disso. Só não tenho palavras aqui para mostrar a minha indignação. Só peço a vocês uma coisa. Vocês me conhecem. Vejam a live. Vejam a matéria inteira que aconteceu. Em 2020. 2 anos atrás. E lá é um exemplo do que eu não quero para o nosso Brasil. Um péssimo exemplo do que eu não quero para o nosso Brasil. Obrigado a todos por assistirem. Divulguem nossa live. Vejam o que aconteceu na live lá de 2020, para você saber a verdade. Temos a inocência das crianças completamente dentro do PT. Muito obrigado a todos e boa noite. Gente. Anitta ontem, aqui já é um áudio da Anitta. A Anitta parece aí que já tá tirando o corpo fora do Lula, mas esse assunto para daqui a pouco. O Bolsonaro explica de forma bem clara. Dá uma olhada lá na live de 2020. E pessoal, eu digo para vocês, porque eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Todos nós, em algum momento, fomos enganados. Ou vai dizer que você sempre soube de tudo que estava acontecendo no Brasil, sempre percebeu o que a esquerda estava fazendo. Como é que você se sentiu? Tente lembrar como você se sentiu quando você descobriu o que é que realmente estava acontecendo nesse país.
Quando você começou a perceber toda a manipulação da imprensa. Vocês acham que esse assunto, que é um assunto assim, não dá para ser crível, você não consegue acreditar, é de tão absurdo que são as mentiras. Você vê que é só um recorte completamente sem pé nem cabeça. Como é que vocês acham que as pessoas, sabe, vão reagir perante isso? Tu vai me falar que você já não tentou desmentir aí? Você não vai me falar que você já não recebeu no seu próprio WhatsApp, ou viu em algum lugar, as pessoas desmentindo? Pessoal, a mesma coisa que você é, eu sou. A galera que assiste aqui é. Eu tenho certeza que é um sentimento que nos une. Quando a gente vê uma ação baixa contra Bolsonaro, qual a primeira coisa que a gente quer fazer? É desmentir. Toda vez que a esquerda passa dos limites, eles não colocam só a gente pra baixo, a gente pode ficar puto da vida. Mas eles fazem com que a direita se dê o trabalho para trabalhar o dobro. Mas o dobro, o triplo, o quadruplo. Ontem eu recebi um áudio de uma amiga minha, ela falando que quando acabar a eleição ela vai sair do Twitter. Ela só tá por causa de Bolsonaro. E quantas pessoas também não falam isso? Então assim, eu vejo a situação, eu vejo as pessoas ficam chateadas, etc. Mas eu vejo que o grande problema, às vezes, da parte da direita é que se deixa levar muito pela emoção e não para analisar os fatos, assim, de forma nua e crua. Assim, sabe? Você tentar sair um pouquinho do problema e olhar o que tá acontecendo. Isso aqui não vai afetar Bolsonaro. Pelo contrário, as pessoas estão aí, mais uma vez, se debruçando para comentar. E eu tenho certeza que várias pessoas, ao desmentir para os amigos, inclusive vai abrir uma brecha quando ele falar, ó, tá vendo isso daí? Você tá vendo como mentiram para Bolsonaro? Aí o cara fala, pô, realmente mentiram para Bolsonaro. E aí vai ser uma brecha que aí vai acontecer que algumas pessoas vão ter o poder de conversar com essas pessoas que foram enganadas para mostrar outras coisas. E vai acabar ainda convertendo o voto para Bolsonaro. O presidente também postou no Twitter ontem, 1h, mantenham o foco, continuem empenhados em esclarecer a verdade sobre os valores que defendemos, aquelas pessoas que estão dispostas a ouvir e entender. E aqui, presidente, me perdoa, você não precisa nem pedir. Mas não precisa nem pedir. Não precisa. Não precisa. Se Bolsonaro falasse, não, pode ficar de boa, o povo não vai ficar de boa. Vai continuar desmentindo. Não adianta. Tem algo que nos une, que é mais forte do que tudo. É natural que a gritaria do lado de lá aumente e que os ataques se tornem ainda mais baixos. Estão ficando sem alternativas. E ele não está errado. Vou trazer as notícias ao longo do dia de ontem. Usem a razão. Eles já estão na fase de tentar associar a nós aquilo que eles sempre promoveram, que a turma da esquerda promovia. Ele cita lá algumas coisas, né? E porque estão abandonando as suas próprias pautas para tirar o peso do navio deles. O navio que está afundando. Vamos ver, né? Se Bolsonaro tem razão ou não. E aqui, pessoal, apenas 3 notícias. O Dom Lancelotti, ele fez uma thread com várias notícias sobre o PT, que você pode dar um print e mandar para teus amigos. Olha aqui, ó. O que a turma distorce sobre Bolsonaro, aqui são notícias reais. E de um passado não tão distante. São notícias de 2011, 2010 e 2014. Veja, Folha de São Paulo e o UOL. O dono trouxe várias, só que ele colocou o tempo. É grande imprensa, verificado. Mas eu falei, não vou trazer isso daqui não, Jornal de Guarulhos. Não, eu falei, não, vou pegar aqui só as da grande mídia, que a turma do PT gosta. Dá esse print aí, mostra para teu amigo. E quem quiser ver mais, o Dom ele fez uma thread, tá lá no Twitter com várias notícias. Aí vamos voltar. Eu acho que o dia de ontem, vou olhar agora o lado do copo meio cheio, acho que pode servir como um incentivo agora para a turma do Bolsonaro descruzar os braços. A gente é uma coisa, acho que é um tema aí que a turma da direita reclama já há muito tempo, é a questão da judicialização, a falta de apoio que Bolsonaro tem no que diz respeito aí, né, a um combate mais ativo. Isso a gente reclamava de muito e muito tempo. Desde a questão de comunicação no início do governo, que faltavam pessoas para divulgar o que o governo estava fazendo, desmentir algumas narrativas. Depois questões ligadas à falta de judicialização, que não pode ser tudo Bolsonaro, também precisa de um apoio. E aí o João Henrique N. Freitas, faz parte lá da assessoria do governo como um todo, pergunta, já recebeu intimação judicial aí, André Jonanes? Eu acho que não. E eu explico para vocês por quê. Mas independente disso, né, se eu estou aqui no antagonista, Bolsonaro pede que TSE suspenda perfis de Janones nas redes sociais. O Poder 360 trouxe a informação que não estava no antagonista, que além da suspensão, também pediu a cassação do Lula, do Alckmin e do Janones por fake news. Não acho que vai dar em nada, né? Porque você sabe como são as coisas, mas tem que fazer isso daí. Não dá pra ficar de braços cruzados.
A Yara diz, ó, duvido que aconteça algo, né? A turma vai tentar, né? Mas entre pedir acontecer, vocês estão ligados. E por que eu falei que eu não acho que o Janones aí já recebeu a intimação? Ontem de manhã, antes de tudo isso rolar, saiu a notícia lá no Lauro Jardim que falava, ó, pela terceira vez, Carluxo tenta notificar Janones em ação no Supremo por chamado de miliciano. Carlos aí, que nem deputado, nem nada, é vereador, tá aí, né? Vereador do Rio de Janeiro e tá aí, tá trabalhando. Então, muitas vezes a turma da esquerda pinta a borda da cambalhota porque sabe, e não receber intimação. Complicado, né? Mas tudo bem. O importante é não ficar de braços cruzados. Mas vamos voltar. Isso daqui eu só quero comentar só para mostrar para vocês algumas coisas, né? Fiz questão de tirar o nome para não focar na pessoa de ninguém. Mas a postagem aqui é de um ministro. Ele traz, né, o vídeo lá de 2020, onde Bolsonaro estava, no local, na casa. Só que ele fala o seguinte, né? O PT está apelando para todo tipo de baixaria. Agora estão espalhando uma montagem criminosa com a fala do presidente. Ele marca o perfil do TSE e pergunta, vai ficar por isso mesmo? Não tem fake news nem desorganização informacional nesses casos? Está aqui o vídeo com o episódio que estão distorcendo. Bom, vocês acham que algum ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele entra no Twitter, ele clica na notificação e fala, nossa, fui marcado num post onde tem desinformação, agora eu vou agir. Vocês acham que é assim que as coisas funcionam? Vocês acham que é através de marcar arroba no Twitter? A Patrícia Paula diz, ó, vamos lá, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não atende provocação de marcação de perfil no Twitter, mas sim se provocado judicialmente. Seria bom esclarecerem o porquê a equipe jurídica da coligação da campanha do presidente anda dormindo em berço esplêndido. E sobre esse tema ainda, o Alessandro Santana, ele fez uma pequena thread, ele até traz a notícia da Folha de São Paulo para vocês verem algumas coisas, né? A diferença da direita para a esquerda até os dias de hoje. E por isso que no fim do dia eu falo, cara, não tem como não defender Bolsonaro, porque falta apoio, falta, sabe, braços para trabalhar por ele. Mas vejam só isso daqui. O Alessandro Santana fala, quando apresentei o Linha de Frente, perguntei ao Cristiano Vilela, que é especialista em direito eleitoral, por que a esquerda fazia, né, tanta fake news e só os pedidos do PT eram acatados. Mesmo com a direita denunciando, ele foi curto e grosso em dizer que o TSE precisa ser provocado e marcar o TSE uma publicação não conta. Que o certo seria os advogados do presidente entrarem com o processo. Aí sim você poderia dizer, né, que poderia estar privilegiando um lado, privilegiando o outro. E por fim ele fala o seguinte, né, lendo a matéria, que ele deixa ali o link da Folha de São Paulo, o PT tentou 67 vezes e teve 34 aprovações, enquanto que o presidente tentou 7 e conseguiu 6. Aí você vai ver o que é que tá, diz, né? O TSE atendeu Lula 37 vezes e Bolsonaro 6. Aí diz que no período, ali até 10 de outubro, a campanha do Lula tinha apresentado 67 pedidos. Dos 67, conseguiu 34. Então, 55% aí de aproveitamento. Já Bolsonaro foi 7 vezes no mesmo período. Então, assim, não dá para também ficar de braços cruzados e esperar que o judiciário se mova. Você vê como são as coisas, né? O Clanta diz, ó, lembrem, deputados da base, sem Bolsonaro, vocês voltam a ser políticos comuns, como Joyce, Frota. Ainda terão de lidar com o PT. Recomendo trabalharem para reeleger o Jair como se suas vidas dependessem disso. Assim que derrubarem Bolsonaro, vocês serão perseguidos e caçados. Acordem. Eu acho que é isso que todos nós esperamos. Trabalhem pelo Jair. A esquerda diz, ó, a vida de todos no Brasil depende disso. Reeleger Bolsonaro. Essa é a única garantia de que teremos paz e tranquilidade no país. O outro lado vem com a ditadura, né, como a ditadura Maduro, Ortega, que eles chamam de democracia. Nesta campanha, Lula já mostrou que é capaz de tudo. E aí você vê, onde é que estão nossos deputados? Não sei ainda, né? Espero que eles se movam. Mas os deputados da esquerda, eles não perdem tempo. A esquerda cria a fake news e a Samia Bonfim diz, ó, vamos entrar com a notícia crime na Suprema Corte contra Bolsonaro pela declaração dele. Pronto. E se tu acha pouco,
Deputado aciona PGR para investigar Bolsonaro por clima. O deputado aí, Leandro Graz, do PV, Partido Verde, que está na federação com o PT também. Então, assim, a esquerda pode, ela vai lá e faz. Ela vai lá e faz. Infelizmente, a direita, às vezes, fica, né? Não sei, denunciando no Twitter. Aí tá viajando, não. Fazer uma viagem aqui, gravar uns vídeos. Precisamos de deputados, né? Que nossos deputados realmente acordem. Acordem, deputados. Mas vamos voltar. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Até sendo um pouquinho já nesse primeiro tema. Tribunal Superior Eleitoral abre investigação para apurar suposto privilégio a Bolsonaro na cobertura da Jovem Pan. Segundo aí a queixa da esquerda, falta isonomia. Não tem isonomia, sabe? Não tem isonomia. Não. A Jovem Pan está sempre elogiando o Bolsonaro, criticando o Lula, não tem um contraponto. Até brincamos no vídeo ontem, né? Contraponto tem um estúdio I, da Globo News. Natuza Neri, Bira Leitão, Helene Catanhede, Otaviano Guedes, como é o nome do outro? Daniel Souza, Valdo Cruz, Gerson Camarão. Aí que tem um contraponto, né? Você tem o apoiador do Lula e o apoiador do Guilherme Boulos. Esse é o contraponto. Não tem contraponto nenhum. Mas a turma tá aí. Por que vocês acham que eles querem calar a Jovem Pan? Pensa o seguinte, ó, a Jovem Pan, a grande audiência que a Jovem Pan tem, é porque bate o que agora? Tá batendo o quê? 1 ponto? O Ibope? É muito pouco. É muito pouco. Quando você olha até a questão de visualizações, a Jovem Pan não pega nem 1 milhão de visualizações diárias em seu programa. Agora, a Jovem Pan não tem um acesso aí nas rádios. Isso aí tem, né? Isso eu não sei quantificar para vocês. Só que para e pensa. Cada informação precisa que circula nas redes sociais e conhecendo o que eu sempre digo, o perfil de vocês, qual a chance dessa informação, né, ela começar a ser repercutida e crescer? A linha argumentativa, às vezes o cara tá ali, o cara é um comentarista, né? Você pega os comentários da própria Jovem Pan, ele fala alguma coisa e fala, pô, esse comentário aqui é interessante, eu vou usar essa linha de raciocínio na hora de eu falar com alguém. Então a turma está muito preocupada com o simples fato que algumas pessoas possam ter voz e levar informação à frente. A esquerda, ela tem uma máquina gigante na mão, mas eles têm medo da verdade. Por mais que não seja a mesma audiência, o mesmo alcance que tem a Rede Globo, levar um pouquinho de informação já é o suficiente para destruir essa barreira que a grande mídia criou para tentar eleger, né, o Lula. Tá todo mundo aí apoiando o Molusco. Não adianta. Você para e pensa em 2018. Tinha alguma empresa de mídia apoiando o Bolsonaro? Tinha Jovem Pan apoiando o Bolsonaro em 2018? Não tinha. Tinha um arquivo aí de alguns vídeos antigos de Bolsonaro, que foi o Carlos que juntou ao longo aí da história. Né? A época do Maria do Rosário, mostrando o que realmente aconteceu. Uns recortes de entrevista aqui, acolá, etc. Né? Algumas falas de Bolsonaro ao longo dos anos. Tinha isso. Quem mais que tinha? Aí tinha um outro canal que falava de Bolsonaro já na época. Pegava lá, não pegava 1 milhão de views por dia também, nenhum desses canais. Mas ainda assim, essas informações, o fato delas irem circulando, desmascarando uma coisa aqui, desmascarando uma coisa acolá, aquele efeito, a primeira vez que a pessoa percebe que ela está sendo enganada pela imprensa, nunca mais a coisa vira a mesma. Nunca mais, né, a pessoa volta a ser de esquerda. Então essa é a grande questão. Tá incomodando demais. E a Jovem Pan segue crescendo. Pode ser uma nanica comprada da Rede Globo, mas segue crescendo. Aí veja, a mesma turma da esquerda que acusa a Jovem Pan de não tratar com isonomia essa disputa Lula-Bolsonaro, essa mesma turma se cala perante todas as outras emissoras. Né? Já acabei de dar exemplo do estúdio I da Globo News. Só que veja isso daqui. Fatos primeiro. Lula erra ao dizer que ajudou a criar o G20. Ele não mente, ele não faz fake news, ele erra. Aí você fala, a CNN deve ter errado nessa postagem. Não. Toda vez que a CNN desmente o Lula, mostra que o Lula está propagando fake news, eles falam que o Lula errou. Quer ver outro exemplo? O UOL. Aí aqui tem 2 notícias na mesma linha. Mas na mesma linha. Só que uma é de Bolsonaro, a outra é do Lula. O João Luiz Mauad fala, reparem,
Lula erra, Bolsonaro mente. Começando ali embaixo, ó. Em debate, Lula erra sobre desmatamento da Amazônia durante seu governo. Aí de cima, Bolsonaro mente na ONU ao dizer que não poupou esforço na pandemia. Cadê a isonomia? Cadê o mesmo tratamento? Por que não coloca que Bolsonaro errou ou que Lula mentiu? Para ficar igual. Mas não pode. É o desespero. O desespero de toda essa turma. Estão colocando todas as fichas que eles possuem na mesa para ver se vai para algum lugar. Aqui foram mais algumas mentiras que eles levantaram ao longo do dia de ontem, né? A Márcia Tiburi, inclusive, coloca em xeque a lisura das eleições. Coloca em xeque, aqui é muito perigoso, né? Não podemos questionar, mas tá falando que Bolsonaro pode fazer alguma maracutaia para se eleger. E aí fala, por que Bolsonaro estaria viajando para Israel e para a Rússia? Fazer alguma maracutaia? Aí tá lá, né? Ó, tem maracutaia à vista. E ontem ainda, a Patrícia Leles ainda levantou outra sobre, meu Deus, Carlos Bolsonaro, que você vê como a coisa é absurda. Segundo boatos, o Carlos aí teria sido internado porque, né, comeu muita farinha de trigo. E aí depois ela diz, ó, já sabemos por que foram apreendidos 39 quilos de farinha de trigo. O Carlos ficou com 1, né? Saudade de cidadão de bem. Como se fosse 40, o Carlos pegou 1. Então assim, a turma da esquerda tá mentindo adoidado. Mas deixa eles. Vamos falar da campanha do Lula? Vamos falar da esquerda? Pra vocês verem. Só notícia da grande imprensa. Nenhum blog de direita, nada. Só notícia da grande imprensa e dos melhores. Guilherme Amado, Estadão, né? Lauro Jardim, Bela Megali. Você vê aqui, o Eduardo Giroto, ele escreve na coluna do Guilherme Amado. Campanha não planeja visitas de Lula para a região centro-oeste. Por quê? Lula não planeja fazer agendas eleitorais nos 3 estados do centro-oeste e no Distrito Federal. O PT afirma que o deslocamento para a região inviabilizaria as prioridades da campanha. A estratégia de Lula é concentrar as viagens onde ele apoia candidatos que disputam o segundo turno e onde existe perspectiva de crescimento das intenções de voto. Ou seja, o Lula não tem perspectivas no centro-oeste. Se não tem perspectiva, então vamos pensar, o Lula está aqui, o Lula tem essa quantidade de votos, X. Se não tem perspectiva de crescimento, o Lula já bateu o teto. Então no centro-oeste não tem o que falar. Lula tá no teto para baixo, né? O teto tá chovendo bastante, é capaz do telhado cair. A campanha de Lula usou esta semana para priorizar, olha só, agendas no Rio de Janeiro, estado que deu votação esmagadora para Bolsonaro, região Nordeste. Lula deve retornar em breve para Minas Gerais. Outro motivo de preocupação para petistas. Quem diz é o Metrópolis. Ó, motivo de preocupação. Lula, favoritíssimo. Vence aí com a mão nas costas, segundo as pesquisas. Aí veja essa notícia. E por hora grava a questão do Rio de Janeiro e também grava essa volta até Minas Gerais. Mas vamos continuar. A mãozinha de Lula para Haddad no segundo turno em São Paulo. Haddad foi o único candidato do PT que disputa o segundo turno nos estados a receber doação da campanha de Lula até agora. O único. Todo o Brasil, de todos os candidatos a disputar o segundo turno, o Haddad, no segundo turno, foi o único em todo o Brasil. Por quê? Por que será? Aí só a matéria no Estadão, eu já podia explicar, eu acho que seria bem incrível, mas vamos falar isso aqui. Haddad perde posições na disputa por ministérios em eventual governo. Saiu hoje de manhã, né, 5 da manhã no Estadão, na corrida sobre quem mais se aproxima de um eventual Ministério da Fazenda do Lula, caso ele vença a eleição, Haddad voltou algumas casas. Caso perca em São Paulo, ele vai perder. Haddad é visto por colegas dentro do PT como um dos favoritos à vaga ou então para a Casa Civil de um eventual governo Lula. Mas o desempenho dele no primeiro turno em São Paulo fez com que o presidenciável reconsiderasse na concorrência. O desempenho do Haddad pegou muito mal.
Aí fala, né? Segundo interlocutor de presidente, Názio Mercadante não está na lista de candidatos. Lula tem reavaliado a ideia de indicar um político oposto. Nas últimas semanas, ele se aproximou de economistas responsáveis pela elaboração do real e tem trocado ideias, especialmente com André Lara Rezende. Aí complemento. Um dos motivos que levaram à baixa de Haddad é a dificuldade dele em atrair segmentos diferentes dos que já o apoiam, como intelectuais e universitários. O Haddad está com dificuldade de atrair novos apoios. Ele não consegue ampliar o leque de apoios em sua campanha. Atribui-se a este fator parte da explicação para o resultado aquém do esperado de Lula em São Paulo. A falta de apoios que o Haddad teve resultou em um baixo desempenho do Lula. Ou seja, se o Lula só está ajudando o Haddad em todo o país, é porque ele sabe que o estado de São Paulo é importantíssimo. Quando a gente olha para esse segundo turno, a gente está comentando bastante sobre a questão das abstenções. Não tem como negar. Pode ter uma diferença grande. Saiu uma matéria recente falando que, inclusive, a abstenção só não foi maior porque os idosos foram votar. E não é por nada não. Acho que os velhinhos estão muito mais fechados com o jeito que com o Lula. E aí, diante de todo esse cenário, o Haddad com votação pífia, o Haddad na imprensa a chorar porque o Tarcísio não quer debater com ele, sendo que não é debate. O que foi que o Haddad fez no primeiro debate? Só fez defender o Lula. Ou seja, o Lula está usando o Haddad agora apenas como uma peça nesse tabuleiro de xadrez para tentar impedir o derretimento dele no estado de São Paulo. Bolsonaro está com apoio. Bolsonaro e Tarcísio estão com apoio de Rodrigo Garcia, que é atual governador, estão com apoio de vários prefeitos, mais de 400 prefeitos no estado de São Paulo, inclusive o prefeito da capital, o Ricardo Nunes, do MDB. E assim, o que falar do resto? A coisa tá tomando forma, tá crescendo. E vamos trazer notícias da imprensa também sobre prefeitos. Aí você vê isso daqui, matéria Bela Megali. Saiu ontem, 4 da manhã. O mapa da campanha de Lula sobre os estados onde o petista tem maior potencial de crescer. O otimismo, olha qual é o otimismo do Lula. Aos apoios que o ex-presidente angariou no estado, como o prefeito de Belfor Roxo, prefeito da capital e o Rodrigo Neves, que foi derrotado na disputa pelo governo do estado. Antes de mostrar o resto. Ou seja, olha só. Lula não quer votar no Centro-Oeste. Quando o Bolsonaro teve com o Caiado, foi o Caiado e o apoio de mais 300 prefeitos. 300 prefeitos. A imprensa não fala nada sobre Bolsonaro contar com o apoio de 300 prefeitos, só falando do Caiado. Saiu a notícia na Folha de São Paulo, pelo menos, sobre os prefeitos de São Paulo. Se o Lula tá empolgado porque ganhou o apoio de 2 prefeitos, o que falar de Bolsonaro? O que falar sobre as matérias que dizem que esse apoio que Bolsonaro está recebendo aí dos políticos não garantem votos. Não garantem transferência de votos. O fato de Zema estar apoiando o Bolsonaro não diz nada, como saíram várias matérias. Então, peraí. A imprensa tem que se decidir. Ou o apoio de Zema, de prefeitos e políticos ajudam Bolsonaro, ou não tem motivos pro Lula ficar otimista porque ganhou apoio de 2 prefeitos. Concorda? Já que apoio não serve pra nada. Aí a matéria da Bela Megali continua. Em Minas Gerais, e não sei se vocês vão lembrar do vídeo de ontem, que isso é uma notícia do bastidor, a turma tem contato com a turma do PT, falando que os trackings internos do PT mostram que Bolsonaro está crescendo sem parar em Minas Gerais. Aí fala, em Minas, onde Lula teve 48,29 e Bolsonaro 43,6, a campanha petista trabalha para tentar conter o avanço do presidente. O Lula não está trabalhando para manter a diferença. O Lula não está trabalhando para não perder votos. Ele está trabalhando para conter o avanço. Ou seja, o avanço existe. Agora está tentando conter. Ainda faltam mais de 2 semanas. Que conta com apoio e mobilização do governador reeleito Romeu Zema. Não só do Romeu Zema, mas temos números exatos. Vamos ver quantos prefeitos estão ajudando Bolsonaro. Entre os reforços que o petista recebeu no estado está do senador Alexandre Silveira,
que ficou em segundo lugar na disputa de sua reeleição. Não tem segundo lugar. Senador é uma vaga só. Ele perdeu a reeleição. O cara é senador, o cara tava na máquina. Na máquina. O presidente do Senado do PSB, o PSD também, o Rodrigo Pacheco, ambos do mesmo partido. O prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, também do PSD. Todos já estavam sendo apoiados pelo Lula. O Lula já estava pedindo votos pro Silveira e o Silveira já estava pedindo votos pro Lula. Então, assim, reforço não é reforço, irmão. O Lula já tem o apoio do Alexandre Silveira desde antes do primeiro turno. Não existe a palavra reforço, já fazia parte. O Lula tá contando vantagem com a peça que já estava no tabuleiro. A peça que já estava no tabuleiro tá contando como reforço. Não é reforço. Não é reforço, é que é pura narrativa. Pura narrativa. Olha as coisas de forma crua. Gente, esquece. Olha a quantidade de views, olha isso aqui, aquilo outro. Isso aqui tá jogando pra cima. Um monte de jovem desocupado aí gritando. Enquanto os jovens estão lá no Twitter gritando, vocês estão conversando no local de trabalho, que eu tenho certeza. Estão conversando onde vocês vão. Estão conversando com os familiares. Estão conversando no grupo da igreja. Estão tentando trazer votos pro Jair. E tem pessoas também que estão trabalhando para o nosso presidente. Aí vamos falar sobre Minas. Calma que tem coisa antes. A Globo disse que o Zema está aí trabalhando pro Bolsonaro. E os apoios do Lula? Vocês perceberam que o Lula não ganha nenhum apoio novo? Teve foto com a FHC, só. Mas e aí, trazer voto e trabalhar, sabe? E bater canela, ir na rua, e apertar a mão no povo e vir pra converter voto. Tu acha que o André Lara Rezende, o Pércio Arida, tu acha que essa galera aperta a mão de pobre? Não sei, né? Porque o cara também tá ocupado. Não que ele tenha preconceito, né? Ele aperta assim, sei lá, ele vai entrar assim num grande prédio, aí tem lá, sabe, os funcionários. E aí, perante eles, são milionários, aí ele aperta, todo mundo é pobre perto deles, né? Então ele dá oi, etc. Mas eu acho que um cara desse vai botar, sabe, um tênis pra andar no calçadão, visitar o interior do Brasil, ver o Brasil real, onde as pessoas passam problemas, necessidades, vai lá conversar, comer um pastel, um caldo de cana, um espetinho de gato. Meu Deus do céu. Aí você vê quem podia meio que fazer isso, porque é político, tem esse costume, que é o Ciro Gomes. Olha o tipo de apoio que o Lula tem. Ciro Gomes anunciou apoio a Lula há 10 dias e sumiu. Sumiu. Eu não consigo lembrar nada. Eu não sei se o Ciro Gomes anda postando lá no Twitter, porque não apareceu nenhum tweet dele na minha timeline. Eu não vejo o recorte do Ciro, eu não vejo nada. Acabou. Esse é o apoio que o Lula tem. Desde que anunciou apoio a Lula no segundo turno, Ciro Gomes não gravou novos vídeos nem apareceu mais no debate eleitoral. Esse é o grande apoio que o Lula tem. Olha essa matéria. A Globo tá indo atrás para dar espaço para os religiosos comentarem, né? Isso já é estranho. A gente sabe que a Globo tem uma tendência fortíssima aí de esquerda. Igreja Católica não consegue deter politização de padres que anunciam apoios a Lula e Bolsonaro. Não tem aquele cheirinho que a Globo está incomodada com posicionamento, né, político por parte de alguns religiosos? Quando eu li essa matéria, eu falei, bicho, eu vou passar o scroll para baixo e eu vou encontrar a CNBB. Mas eu vou encontrar, eu não tenho dúvidas. E sabe por que eu sabia disso? Porque o subtítulo já falava assim, ó: exposição de preferências políticas de sacerdotes e até atuações explícitas nas campanhas presidenciais tem incomodado a alta cúpula católica. Aí quando eu li isso, eu falei, peraí, alta cúpula, né? Os líderes, os iluminados. Para a Rede Globo, a alta cúpula é a CNBB, que é a turma da esquerda. Que critica o envolvimento na busca de votos por parte do clero. Aí você vai ler a matéria e tá lá, ó: o uso da religião na eleição aflige a CNBB. Vocês acham mesmo que se... Olha só, vocês acham que se a maior parte dos padres brasileiros, ou pelo menos... Vocês acham, não é maior, mas pelo menos metade mais 51% dos padres brasileiros estivessem apoiando o Lula, vocês acham que a CNBB estaria criticando? Vocês acham que a Rede Globo iria estar problematizando se os padres estivessem apoiando o Lula? Enquanto a esquerda mente,
Quem tem compromisso, fala a verdade. Mas vamos continuar. Ainda tem que voltar a falar de Minas Gerais. 2 matérias, uma em cima da outra, que tá em ordem, só peguei do jeito que tava lá. Colocam a Janja para tentar empurrar, porque a Janja desapareceu. Ninguém sabe cadê a Janja. A Janja tá lá só no ouvido do Lula, né? Com as pautas que ela adora. Aí veja como... Olha como é a semiótica. A Michelle coloca lá bonezinho, legal, bacana. Já a Janja segurando, ó. Eita, rapaz, Maria com Jesus no colo, Lula, né? Tá bom. Isso porque eles não gostam, né? Essa questão de envolver religião e política. A Globo não gosta, mas coloca a Janja segurando, né? Com 1001 fotos, faz questão de colocar. Olha como o Lula gosta de Jesus. Tá bom. Janja amplia papel na articulação da campanha e é incentivada a ter agenda solo, voltada para mulheres. Janja, vai lá, Janja. Estamos te incentivando aí, né? Quase a Globo falando, Janja, vai, Janja. Vai que a gente cobre, vai que a gente dá espaço, vai que a gente bota uma matéria de 20 minutos no Jornal Nacional. Bora, Janja. Ajuda o Lula. Faça uma agenda solo, né? Em paralelo. Vamos ver a da Michelle. Michelle faz tour paralelo pela reeleição focada no voto feminino. Em 2 semanas, a primeira-dama já percorreu 11 cidades em campanha batizada de Mulheres com Bolsonaro. Enquanto a Michelle trabalha, roda, tá junto com a Damares, junto com outras mulheres. A Janja tá sendo incentivada. Vai, Janja, vai. Vai, Janja, um pouquinho mais. Pelo amor de Deus. Tá complicado. Eu acho que se a Michelle não tivesse incomodando, inclusive o PT, né, não teria colocado na peça de propaganda deles na TV, ataques contra a Michelle Bolsonaro, inclusive a família da Michelle Bolsonaro. Vamos continuar. Folha de São Paulo. Lula traça mapa da abstenção. O Lula não está traçando um mapa de onde ele vai conseguir mais votos. Olha as notícias. Temos que tentar conter o avanço de Bolsonaro aqui. Em São Paulo, o Lula tá chateado com o Haddad. Vamos dar um dinheiro aí para ver se a campanha do Haddad melhora, que não tá conseguindo apoios fora da bolha. O Lula tá feliz com o apoio de 2 prefeitos. Então o Lula tem abstenção. É só notícia de contenção de danos. Todas as notícias reais, fatos, é de contenção de danos. O resto é só narrativa contra o Bolsonaro. Sai da narrativa. Sai daquela confusão. A esquerda quer te colocar para baixo. Lula traça mapa de abstenção no Nordeste e pede ajuda de aliados para reduzi-la. Me ajuda, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí tu quer me falar que as matérias da imprensa que diz que porque o apoio do Zema não vai fazer diferença. O apoio do Rodrigo Garcia não faz diferença. O apoio dos prefeitos não faz diferença. Só os políticos que ajudam Lula que faz diferença. Beleza. Aí vamos continuar. Fernando Weissmann postou esse tweet aqui que eu acho que compila bem o que a gente acabou de falar. Ele fala, ó, o potencial de crescimento de Bolsonaro nesse segundo turno é imensamente maior do que o de Lula, que já chegou no seu teto estrutural. Diante disso, a estratégia petista é frear o crescimento da campanha do presidente através da tentativa de uma equiparação moral entre os candidatos. Daí as mentiras. Aí vejam só. Mais de 680 prefeitos e centenas de vereadores de Minas Gerais estiveram juntos do presidente Bolsonaro e o governador Romeu Zema hoje em Belo Horizonte. Vamos virar. Minas Gerais não merece o PT. Isso aqui é apoio. Mas o vira-voto mesmo são vocês. Vocês são de disparado. Fila de prefeitos ontem em Belo Horizonte para tirar foto com o presidente Bolsonaro. A equipe do Zema diz que tinha quase 700 prefeitos no local. O estado de Minas tem 853 prefeituras. Então, o Bruno Engler falou que tinha mais de 680. O Técio falou que tinha quase 700. Temos um número para bater o martelo? Temos.
Dos 853 prefeitos mineiros, 687 estão com o melhor presidente de todos os tempos. Mitaí, Mitessias, Mitonaro. Verás que um filho teu não foge à luta. Vamos ver aqui. Eu tenho uns vídeos aqui, eu nem ia mostrar, mas vamos olhar. Vamos olhar isso aqui. Cadê? Se liga aqui. Isso aqui em Fortaleza. Só não dou play porque tem música. Fortaleza. Calma que ele vai girar aqui a câmera. Bora. Passa a câmera aí. Precisa aí. Olhar de ângulo aberto. Tem gente, né? Tem uma galerinha aí, né? Fortaleza. Tá lá Bolsonaro. Indo atrás de conversar com a população. Direto. Aqui é o Datapovo também. Saída de Fortaleza. Eu vou tirar porque tem aquela musiquinha de fundo. Até isso é orgânico, gente. Até a música de Bolsonaro, você vê aquela 22 é Bolsonaro, vota, vota e confirma, 22 é Bolsonaro. Quem fez essa música? Não foi campanha, não foi nada. Foi um rapaz chamado... Eita. Pera aí que eu pra não falar... Eu tô andando se é Flávio ou é Fábio. Acho que é Flávio. Deixa eu ver aqui. Acho que é Fábio, então. Deixa eu ver. Fábio... É isso mesmo. Fábio Dub. Até isso Bolsonaro tem. É a própria população que faz aí apoio pra ele. Vai lá, ó. É 1 minuto e pouco. Olha a quantidade de gente. É até esse cara aqui, ó. Fábio Dub. Que fez a música pra Bolsonaro. Tem um vídeo aqui, ó. O vídeo dele é ele e Bolsonaro batendo papo. Mais do que justo. É só hit. É só hit atrás de hit. Olha isso daqui. Jerusalém parou hoje para apoiar Bolsonaro. Esse vídeo aqui ele foi postado no dia 14. Então já tem uns dias, né? Mas olha isso aqui. E é de agora, ó. Bolsonaro 22. De novo. Vocês já viram algum, sei lá, evento grande da esquerda apoiando o Lula que o Lula não estava presente? Mesmo com o Lula presente eu não vejo. Quem dirá sem o Lula? Agora eu te pergunto, quantas vezes você não viu o Bolsonaro não estar no local presente e o povo tá fazendo festa? Vocês lembram da campanha de 2018? Quando teve o atentado? O povo falou que Bolsonaro, fica aí, pô. Deixa que a gente toca o barco. O senhor não vai poder participar, mas a gente vai terminar. A gente vai terminar pro senhor. Vamos que vamos. Vamos que é nosso. Ainda sobre Minas. TSE manda suspender propaganda em que Zema critica o PT. Vou até falar a explicação. Segundo a regra eleitoral, pessoas, né, terceiros podem aparecer no máximo 25% durante a propaganda. E aí acho que a propaganda tem 30 segundos, o Zema aparece 20 e tantos. Então, estaria mais. Mas beleza. Agora eu te pergunto, se essa propaganda não fosse ruim para o PT, você acha que o PT iria judicializar o tema? O PT iria judicializar se não fizesse diferença? O Lula e o Haddad não estão ganhando nenhum apoio novo. Nunca, não, até ganhou o Amoedo. Eu já ia falar besteira. Ganhou o Amoedo e o Paulo Marinho. Né? Figuras aí, meu Deus, vão trazer muitos votos. Com certeza, muitos votos. Por outro lado, esse tipo de comportamento aqui não é só assim, não é que Bolsonaro ganhou apoio do Vem Pra Rua. Esse tipo de comportamento ele vem sendo replicado nessa turma, né, lavajatista, que falava do combate à corrupção, disse aquilo outro. O Vem Pra Rua ontem fez uma postagem falando que entre Lula e Bolsonaro, meu amigo, não dá, mas de jeito nenhum. Eles falam, não, a gente ia atacar Bolsonaro, né, falar, mas, assim, chega na hora que não dá pra ficar de braços cruzados. Eles terminam falando, não, diante da ameaça
que Lula e o PT representam as liberdades individuais e de expressão, a economia e a democracia de nosso país. Defendemos o voto útil em Bolsonaro. Nossa bandeira jamais será vermelha. E Bolsonaro sai ganhando apoios. E novas pessoas. A turma anarcapitalista, essa semana eu vi entrar em peso aí na campanha de Bolsonaro. Além disso, aí você vê, né? Porque a esquerda tá tão assim, né? Não pode envolver religião nessa disputa eleitoral. O presidente Bolsonaro recebe apoio do pastor José Wellington Costa Júnior, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que conta aí, você pegar todas as igrejas, mais ou menos assim, com a base de fiéis de em torno 30 milhões de pessoas. O povo de Deus está com Jair. TSE proíbe Bolsonaro de exibir vídeo em que o Lula defende a legalização do meu corpo, minhas regras. Olha como esse segundo turno, o PT que tava de boa, falando de comer picanha, né? Não, isso aqui, falando de economia. Olha como o PT agora tá num vórtice que ele não consegue sair da pauta de costumes. E hoje temos debate, hein? 8 da noite, eu sei que todo mundo vai assistir, amanhã de manhã não precisa nem falar, que a gente vai ter o resumo do resumo do resumo. E vamos continuar olhando. Aí você vê, esse post aqui do Noblar também diz muito. Ele fala assim, tentando ajudar o Lula, mas ele acaba deixando transparecer o que é que passa dentro da esquerda. Tentando assustar o Lula. O pessoal que cerca Bolsonaro sugere que o falso padre Kelman acompanhará o presidente como de seus assessores no debate da Band neste domingo. Aí o Vilimigo diz, peraí, tu tá confessando que o padre assusta o Lula? Na ânsia de tentar atacar Bolsonaro, ele deixou transparecer que o Lula tá com medo do padre, hein? Noblata demais. Aí veja. Anitta apareceu ontem no vídeo, deu uma certa viralizada. Olha o que ela disse. Gente. Eu sou cantora. Sou cantora, é? Eu tenho cargo no governo, não. Depois não vem me culpar. Se fulano fizer merda, Beltrano, não vem me culpar, não, hein? Não me Vocês culpa? que me obrigaram a ficar dando opinião. Xiii. Se vocês não me obrigaram, eu tava aqui bem da minha. Se vocês não me obrigassem, eu ia estar aqui quieto na minha. Vocês que vieram aqui, viu? Pedir uma opinião. Ninguém solta a mão de ninguém. Aí você vê a ponto que vai a desinformação da esquerda, enquanto diversas pessoas curtindo a marca IP, fazendo, né? Falando, agora eu só vou usar a IP em minha casa. Uma pessoa bate uma foto, coloca uns adesivozinhos e diz, agora, marca IP sofre protestos nos mercados após o dono da rede doar 1 milhão para a campanha de Bolsonaro. Que protestos, irmão? Não tem foto de uma pessoa. Só tem uma única foto, protestos, no plural. Mas o povo é maluco. Mas sentiram demais. Mas sentiu demais, mas demais. Quaquá e prefeito de Maricá são acusados de forçar servidores a votar em Lula. Eita, rapaz. Vereador Ricardinho Netuno, do Republicanos, de Maricá, apresentou ao Ministério Público denúncia contra o prefeito da cidade, Fabiano Horta, e contra o vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá, por assédio moral, constrangimento legal, tráfico de influência e compra de votos. A representação foi baseada em denúncias feitas por funcionários da prefeitura, que alegam sofrer constrangimento no ambiente de trabalho. Segundo relatos, as ordens seriam para que os servidores apagassem publicações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e fizessem campanha para Lula, inclusive com a adesivagem dos carros. Denúncia grave, hein? Denúncia grave demais. Não vou começar, só ler a notícia aí que saiu no antagonista. E aí o Lula ganhou apoio. O apoio do Amoedo foi tão grande, mas tão grande, que após ele declarar voto no Lula, ele foi criticado pelo próprio partido. O apoio do Almeida é tão grande que ele foi criticado pelo partido. E os filiados do Novo. E liberais. E todas as pessoas que, em tese, deveriam apoiar o Amoedo. Os likes que o Amoedo ganhou foi a turma da esquerda.
Assim, o Amoedo esqueceu de combinar com os apoiadores dele, né? Assim, é o movimento. Ele vai para apoiar o Lula, mas esqueceu de combinar e não deu muito certo. Não deu muito certo. O Novo diz, ó, é absolutamente incoerente e lamentável a declaração de voto de João Amoedo em Lula, que sempre apoiou e financiou ditadores e protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história. Seu posicionamento não representa o Partido Novo e vai contra tudo o que sempre defendemos. Amoedo diz, ó, lamento que o partido utilize meios oficiais para atacar a liberdade de expressão e política de um filiado. Estão me atacando. Ao responder o questionamento acerca do meu voto em segundo turno, apenas exerci um direito que me é conferido pela nossa Constituição. Tal direito não apenas dialoga como um dos pilares do Novo, a liberdade de expressão. Nem vou ler o resto. Segundo Amoedo, um dos pilares do Novo é a liberdade de expressão. Bom, espero que o Amoedo então possa explicar essa notícia aqui do Correio Brasiliense, que diz que o Ricardo Salles diz que foi expulso do Partido Novo por apoiar Bolsonaro. Entre Amoedo e Bolsonaro, fica com Bolsonaro. Publicou o Salles em sua rede social. Acho que esse aqui não parece muito liberdade de expressão. Então seria muito bom se o Amoedo pudesse explicar. Mas voltando para o Amoedo, teve outra entrevista que ele deu depois, que foi atacado pelo Novo. Aí você vê como a imprensa abre as portas para qualquer um que possa gerar burburinho e notícia para apoiar o Lula. Seu Anabela Megali. Vou ter mais liberdade para fazer oposição, diz Amoedo sobre voto em Lula. Isso aqui diz muito. É uma entrevista grande, só que ele fala uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. O que pesou para mudar de posição? Aí ele diz, o que mais pesou foi ver Bolsonaro sair fortalecido das eleições no Legislativo em âmbito nacional e estadual. É, né? Bolsonaro parece que levou a melhor, né? Todo mundo percebeu o Amoedo. E aí ele ficou pirado, por quê? Porque o teatro das tesouras fica mais difícil, né? Uma direita de verdade realmente existe, ela tá aí e não vai desaparecer nunca mais. A não ser que seja perseguido, todo mundo preso. Aí depois ele diz, ó, acredito que com Lula, no dia seguinte, vou ter mais liberdade para fazer oposição, sim, porque é mais fácil. É igual a turma da MBL. É igual o mamateiro Maynard, que queria o Lula eleito para poder ele voltar a ser a oposição e não Bolsonaro. O MBL diz, né, que Bolsonaro hoje tem debaixo dele 95% da direita. Eu diria 99,9%. O MBL é o MBL na fila do pão. Aí olha isso aqui. Putz, não sei nem se vai dar tempo de entrar no último tema, mas enfim. Silêncio de ambientalistas e defensores da causa animal? Combater fome com estímulo ao consumo de carne vermelha é um erro. Já existem fontes de proteína de base vegetal mais saudáveis dos pontos de vista de saúde, nutricional, econômico e de redução do aquecimento global. Então, peraí. Aquela história do Lula de dar picanha era mentira? Vai ser picanha de planta? É carne de planta que o Lula vai dar? Não acredito. Lula. Eduardo Jorge é do PV, viu? É da federação aí do Lula, do PT. E vamos falar algumas coisinhas aqui sobre a turma da esquerda. A começar por isso daqui. 2 ativistas do grupo Just Stop Oil jogaram um pacote de sopa de tomate em Girassóis, um dos principais quadros do Van Gogh. Imagina, um quadro histórico, faz parte aí, né, do acervo mundial. Esse é um patrimônio, sabe, um patrimônio da humanidade. Jogaram um molho de tomate em cima, porque elas querem chamar a atenção para a necessidade de parar de usar petróleo pelo bem do planeta. Igual a Eduardo Jorge. É a turma aí que, se estivesse no Brasil, ia votar no Lula. E o melhor é você ver que a Folha de São Paulo chama esse tipo de criminoso de ativista. Não é criminoso. Destrói um patrimônio da humanidade, não é criminoso, é ativista. Sobre a esquerda, esse aqui, a gente tem que fechar o vídeo pelo menos com essa. Lula quer rever norma de Bolsonaro e limitar tempo de militar em cargo político. Tem um pouquinho mais ao longo da matéria. É o seguinte, a campanha do Lula planeja rever um decreto de Bolsonaro, que liberou militares da ativa para ocupar cargos públicos por tempo indeterminado, caso o petista vença a eleição. A ideia é determinar um período máximo em que o fardado possa ocupar uma vaga de natureza civil. Porque você coloca um tempo, né? Então você inclusive ajuda a desmilitarizar
a política, né? Despolitizar as Forças Armadas. A mudança ocorreria em meio a uma lógica já propagada em discursos por Lula de despolitizar as forças. O ex-presidente já afirmou que quer um civil no comando no Ministério da Defesa. Pretende tirar quase 8 mil militares de cargos comissionados. Generais da ativa e da reserva, ouvidos pela Folha de São Paulo, afirmam que existe um temor nas Forças Armadas que, se o Lula for eleito, ele realize 3 mudanças. A primeira tem a ver com questão de aposentadoria, só que olha as 2 depois. Currículo de formação de militares. Currículo, vai trabalhar o quê? Na ideologia. E os critérios para promoção de oficiais. Ao invés de você promover um general técnico, você vai promover um general alinhado ao petismo? Seria isso? À esquerda? Uma força bolivariana? A avaliação do generalato, no entanto, não tem como base conversas com interlocutores da campanha do Lula. O principal argumento é que o documento do PT de 2016, quando o partido tentava analisar a conjuntura política que levou à queda da Dilma, o PT fez uma autocrítica, inclui como falhas dos mandatos petistas a manutenção dos currículos e as escolhas para a promoção de oficiais. Abre aspas. Fomos igualmente descuidados com a necessidade de reformar o Estado, o que implicaria modificar os currículos das academias militares e promover oficiais com compromisso democrático e nacionalista. Diz trecho do documento. Tá entendendo? O PT caiu porque ele não conseguiu dominar o sistema. Para dominar o sistema, você tem que promover oficiais alinhados, os democráticos, que fazem o L. Apesar da análise de 2016, olha só, os articuladores da campanha do Lula, a turma do Lula, afirmam que não tem nenhuma discussão sobre isso, né? Eles classificam esses receios expressados pelos militares como espantalho. Isso é espantalho. Não tem nada disso. Somos do bem, somos da paz. Jamais faríamos isso. O Ministério da Defesa terá de atualizar a Estratégia Nacional de Defesa em 2024 e a avaliação de interlocutores da campanha petista é que qualquer discussão mais profunda será feita nesse contexto. Ou seja, o próximo presidente da República, além de indicar pessoas para diversos cargos extremamente importantes, também terá no seu mandato a reavaliação, atualização da Estratégia Nacional de Defesa do país. É que eu poderia colocar em outro lugar, mas só para mostrar, o Estado de esquerda, o Estado democrático. Chefe de integridade da Defensoria da União espalhou fake news sobre Lula. Sabe onde? No status do WhatsApp. No status de WhatsApp. Ele colocou um comparativo de fotos, os bonezinhos, Lula e Bolsonaro com PRF, Lula com bonezinho, e ele associou o boné do Lula a coisas ruins. E aí tá sendo agora investigado. Status de WhatsApp. Só quem tem teu número sabe. Que a noticiazinha rápida que o Braga Neto trouxe. O dólar supera outra vez seu máximo histórico na Colômbia. Mais uma vez, assim, o dólar na Colômbia nunca esteve tão alto. O Braga Neto diz, em apenas 2 meses de governo comunista, apoiado por Lula na Colômbia, o preço do dólar já é o mais alto da história e a inflação a mais alta do século. Os investidores estão retirando seu capital do país após o governo anunciar o aumento de impostos. Na Espanha, que está dominada pela esquerda há um tempo significativo, milhares de aposentados saíram às ruas em Madrid, na Espanha, para protestar contra a alta da inflação. Os manifestantes pediram que o governo aumentasse o valor das pensões. E aqui a inflação mundial, agora excede 10% ao ano. O Brasil está muito menor do que a inflação internacional. Isso daqui é a primeira vez que atinge 10% ao ano desde que os registros começaram. Tá tudo bem, Tá tudo bem. Aí cabe ao brasileiro, saber quem vai, Lula ou Bolsonaro. Hoje tem debate. Acho que hoje vai ser bom. Eu tenho certeza que vai ter algum momento aí muito bom. Vai ter algum momento muito bom que Bolsonaro vai lavar a alma do povo brasileiro. E a gente vai se ver amanhã. Então, mais uma vez, falo pra vocês. Pessoal, existe uma batalha que não é só uma batalha espiritual, mas também uma batalha psicológica. A esquerda quer colocar vocês para baixo. A esquerda quer deixar vocês desestimulados. A esquerda quer que vocês cruzem os braços e pensem, acabou. Meu Deus, perdemos. Não adianta mais fazer mais nada. Não adianta mais defender o Jair. Acorda, gente. Não, acorda. Vocês estão vendo aí. Só trago notícia.
Só notícia da própria imprensa. Só notícia da própria imprensa. Não se deixem levar por esse clima que às vezes aí circula nas redes sociais. Vai lá no Telegram, pega os vídeos do vídeo de hoje. Lembra de compartilhar esse vídeo. E eu te vejo amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!